A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite de sexta-feira para todos os nossos amados irmãos. Hoje, dia 10 de setembro, hoje é o Dia Mundial, não é, da Prevenção contra o Suicídio. E nós temos no Brasil o Setembro Amarelo, e em função disso nós também, nos enquadrando, não é, nesta grande campanha, nós aderimos a ela e estamos realizando, não é, esse trabalho, esta programação especial já desde ontem, com o pastor Ciro Sanches Zibordi, hoje com o nosso companheiro, pastor Anderson Santos, que é aqui da cidade próxima, né, Maringá, aqui no Paraná. Nós queremos louvar a Deus e bendizer ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos que estiveram conosco na live de ontem, junto com o pastor Ciro Zibordi, e também aqueles que já estão conosco aqui, que já estão chegando para estarem participando conosco e darem também a sua parcela de contribuição. Então eu já quero dizer aqui para os irmãos que você pode usar o aviãozinho que está aí. Certamente há irmãos e irmãs que também precisam ouvir a palavra que nós estaremos compartilhando hoje aqui. Para tanto, eu quero já pedir aos irmãos que nos ajudem, não é, nesse trabalho de divulgação, convidando a todos para que conosco estejam e possam junto, né, participarem conosco aqui desta grande live que nós estaremos realizando hoje, que certamente será uma bênção para a vida daqueles que conosco estarão compartilhando destes momentos maravilhosos na presença do Senhor. Eu vi, rapaz, que o pastor Anderson entrou aqui, mas eu agora estou aqui procurando ele para que eu possa adicioná-lo e não achei, mas eu vou já achar na sequência. Enquanto isso, os irmãos que gostam de estar com a Bíblia na mão enquanto nós fazemos aqui a nossa transmissão, você já pode separar aí na sua Bíblia, não é? Você já pode separar o texto que está em Deuteronômio capítulo 31. Já vá localizando aí, Deuteronômio capítulo 31, enquanto eu vou localizar aqui o nosso companheiro, pastor Anderson. Deixa eu separar pelo nome, que acho que vai ser mais fácil. Cadê? Pastor Anderson Santos. Está aqui, meu pastor. Pronto. É só aceitar o convite. Paz do Senhor, pastor Anderson. Conte a bênção, meu irmão. Paz do Senhor, pastor Hércules, todos os que nos acompanham, uma boa noite. Com a paz do Senhor a todos. Uma alegria, mais uma vez, estar aqui com o pastor Hércules, podendo abordar um assunto tão importante, tão necessário de ser compreendido pelos pastores, pelos obreiros, pelos líderes, por todos os cristãos que com sinceridade querem glorificar ao Senhor e também ajudar o seu próximo. Então é muito bom poder falar de saúde mental mais uma vez aqui no CETADEB. Maravilha, meu pastor. A irmã Eliane, a minha patroa, a minha esposa, vai me socorrer numa questão aqui rapidinho. Você vai ver só como é que é, já que ela vai aparecer aqui, ó, e vai dar uma luz aqui para mim, vai ser uma benção. Mas eu quero aqui apresentar o pastor Anderson Santos a todos os irmãos que já estão conosco, aqueles que estarão também conosco, para que... Ela vai me socorrer, quer ver só? Agora, rapaz, da bichinha esperta, pastor, pensa. Como eu estava dizendo, o pastor Anderson Santos, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus no bairro da Morangueira, na cidade de Maringá, aqui na região norte e noroeste do estado do Paraná. E é um amigo pessoal que nós temos, é pastor do meu filho, do Gustavo, e também da minha nora, Bruna, que estão com ele servindo ao Senhor ali em Maringá. E como já no ano passado nós realizamos esse trabalho juntos, eu falei com ele, falei, pastor, topa nós fazemos esse trabalho novamente, porque nós temos uma grande necessidade, não é? Só de quando nós iniciamos a divulgação desse nosso trabalho vinculado à campanha do Setembro Amarelo, já vários irmãos e irmãs mandaram mensagens para nós dizendo da necessidade que tem. Inclusive recebemos pedidos de oração ligados a essa temática das questões psicoemocionais. E aí Deus certamente tem uma obra, um trabalho para realizar, e para nós é uma satisfação. Eu quero ler aqui, pastor,
O texto bíblico de Sim, sim. Deuteronômio, capítulo 31, eu vou ler o versículo 7 e o versículo de número 8. Diz assim o texto: E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Esta palavra registrada em Deuteronômio 31 e versículos 7 e 8, mas que também está no livro de Josué, no capítulo 1, nos versículos ali, a partir do versículo de número 5 até o versículo de número 9, esta palavra está ampliada no texto de Josué. Fato é que Deus dá uma palavra a Josué quando ele acabara de receber a responsabilidade de introduzir o povo de Israel nas terras de Canaã. E Deus diz para ele: anima-te. Deixa eu pegar a Bíblia de volta aqui, porque a vista embaçou. A gente vai chegando assim numa certa idade, conforme a distância, a vista embaça, né? Mas diz assim o texto, ó: esforça-te e anima-te. E eu acho muito interessante, porque o final do versículo 7 diz assim, ó: e tu os farás herdá-la. Ou seja, Deus está dando para o Josué uma palavra de ânimo e encorajamento para que ele entenda que ele, Josué, é quem estaria responsável por introduzir o povo de Israel em Canaã. Penso ser oportuno nós tratarmos dessas questões emocionais e psicoemocionais, porque nós temos hoje uma problemática que ela acabou intensificando essas questões, que é a situação da pandemia, não é? E, inclusive, muitos pastores estão sofrendo de quadros depressivos em função de tudo aquilo que a pandemia acarretou. Nós temos igrejas que simplesmente deixaram de existir porque o povo, na verdade, se espalhou e o pastor não conseguiu mais arrebanhar esses irmãos. Então, a gente vê situações bem distintas em diversas regiões, nas mais diversas e variadas regiões do país. Mas, pastor Anderson, ontem nós estivemos com o pastor Ciro Zibordi e nós tratamos na live de ontem a respeito da síndrome de burnout. E quando nós falávamos a respeito da síndrome, o pastor Ciro fazendo ali a explanação, nós recebemos uma pergunta ligada à fibromialgia. E eu acho que nós podemos iniciar os trabalhos dessa live de hoje vinculadas à depressão e aos transtornos ansiosos com essa questão que foi levantada pelo irmão João Canuto, que o seu Instagram é Alexandre João Canuto. Ele perguntou, ele disse que ele tem a fibromialgia e a pergunta é se a fibromialgia pode levar ao burnout. Aí ele diz assim: sou pastor e professor e tenho fibromialgia. Como saber se o esgotamento que sinto estão ligados ao burnout? Irmão João Canuto, cientificamente, nós não podemos afirmar que a fibromialgia ela vai necessariamente desenvolver ou desencadear o burnout. Porque são etiologias diferentes. O que quer dizer isso? São psicopatologias diferentes. É possível que, se o senhor se identificou com alguns dos sintomas, das dinâmicas que foi falado, o senhor pode estar enfrentando um quadro de burnout, né? Mas não desencadeado necessariamente pela fibromialgia, porque são coisas diferentes. Maravilha. Então, acho que fica bem esclarecido. Nós, inclusive, enquanto falávamos a respeito do tema ontem, nós dissemos aos irmãos que aqueles que se enquadraram naqueles sintomas que nós apresentamos ali, que devam procurar um psicólogo, assim como o irmão, ou um psiquiatra, para que possam ter um acompanhamento, para que possam ter um diagnóstico correto e, inclusive, receberem o tratamento adequado. Em alguns casos, acaba sendo um evento medicamentoso, não é? Mas, em alguns casos, apenas com sessões de terapia vai ajudar. E ainda com mudanças de alguns hábitos, né? Exatamente. Eu até falo, pastor Hércules, que no caso do burnout, é mais eficaz
mudanças comportamentais do que medicamentosa. O tratamento medicamentoso, ele é muito importante, ele se faz necessário em alguns casos, mas no caso específico do burnout é necessário mudanças comportamentais, mudanças nos hábitos, mudanças no estilo de vida, de modo que a pessoa que esteja enfrentando essa condição volte ao normal. Porque eu entendo que não é propósito de Cristo para nós sofrermos essas síndromes como a de burnout, né? No caso de obreiros, eu tenho visto, pastor Hércules, que muitos obreiros, eles desenvolvem essa anomalia devido ao ativismo ministerial. Não param para descansar, não se alimentam adequadamente, não têm hábitos de praticar exercícios físicos. E aí chega num momento que ele não suporta aquela carga excessiva. E Jesus, nós vamos ver nos evangelhos, que ele tinha tempo, que ele se retirava para orar sozinho, tinha momentos que ele se retirava para descansar. Nós vamos ver ali em Marcos, no capítulo de número 4, que no episódio em que houve aquela tempestade, ele estava dentro do barco, com a sua cabeça sobre um travesseiro, descansando. Dormindo. Então é necessário nós termos momentos de descanso. Eu, como pastor que sirvo hoje uma congregação que nós temos aproximadamente 300 membros, eu me vejo, muitas vezes, querendo entrar nesse caminho do ativismo, de muitos atendimentos, de dia e noite, querendo ministerialmente trabalhar, mas quando eu me vejo assim, eu já puxo o freio de mão e já entendo que eu preciso ter momentos de descanso, momentos de lazer, momentos de relaxamento corporal, é muito necessário. Maravilha, eu acho que ficou para a gente, pastor, bem claro essa questão, não é? Ligada à necessidade que há de termos um descanso. Eu até mencionei, nós temos hoje, eu me considero um jovem pastor de 40 e poucos anos, aleluia! Se é que posso dizer, não um jovem pastor, mas enfim, nós temos hoje pastores que eu conheço que eles assim, eles dizem aquilo de peito cheio, eu já tenho 40 anos que sirvo a Deus e nunca tirei uma férias, como se isso de fato fosse uma vantagem. E às vezes a família está numa situação bem difícil, não é? Já numa idade dessa de 40 anos servindo ao Senhor, então já é uma pessoa que já está beirando 60 anos, às vezes a família nem está servindo a Deus, parte desviado, um pouco tantos decepcionados com a igreja, às vezes até decepcionado com Deus, porque o pastor ele se exauriu a sua vida inteira, não teve tempo para a família, não teve tempo de ter momentos de lazer com a família. Enquanto o irmão exemplificou o caso dos evangelhos, né? Eu me lembrei, Jesus saía, gente, à noitezinha, ele saía para dar uma caminhadinha, aí não era difícil você encontrar ele na casa de alguém jantando com os seus amigos, não é? E tem vários relatos na Bíblia. Ele estava fazendo uma questão social. E nós temos obreiros hoje que passam de segunda a segunda, né, nesse ativismo que o pastor Anderson está citando, achando que isso acaba sendo proveitoso. E não é, porque ele cansa os membros da igreja e quando ele precisa, de fato, dos irmãos darem uma resposta no sentido de cooperação, de participação, os irmãos estão também cansados, assim como o próprio pastor. Não é? Pastor Hércules, eu ouvi o pastor Antônio Domingos, que serve o campo de Guarapuava, aqui no Paraná, na nossa última AGO da nossa convenção, que aconteceu ali em Toledo, ele nos trouxe uma palavra. E me marcou muito que o nosso amado irmão, pastor Antônio Domingos, compartilhou conosco ali.
ele compartilhou que ele vivenciou, ele não falou burnout, mas pelo que ele relatou, eu identifiquei que ele teve o burnout pela fala dele. Ele disse que precisou de um tratamento psicológico, porque ele estava num ativismo ministerial que levou ele a um esgotamento, e ele disse algo que me marcou muito, e creio que marcou vários pastores que estavam ali presentes. Ele disse assim: é muito melhor você trabalhar com 10 do que você trabalhar por 10. E eu comecei a refletir sobre isso. Quando nós trabalhamos com 10, nós vamos nos cansar menos e o reino de Deus vai avançar mais. Com certeza. Quando nós queremos trabalhar por 10, nós vamos cansar mais e nem sempre o reino de Deus vai avançar mais por estarmos trabalhando por 10. Então é muito melhor trabalhar com 10 do que trabalhar por 10. Maravilha, até porque quando você trabalha com 10, você está oportunizando desses 10 aprenderem também a como realizar o trabalho, a como fazer a obra e tal. A verdade é que nós temos líderes hoje que não têm uma facilidade, não vou usar um termo de capacidade, mas a facilidade de compartilhar tarefas, não é? Inclusive, essa temática é importante, pastor Hércules. Até eu sugiro do senhor, juntamente com o pastor Ciro, eu também posso estar contribuindo, nós falarmos sobre isso, porque nós estamos tocando aqui numa questão muito necessária de ser falada e de ser compreendida na administração eclesiástica. Com certeza. Os pastores estão se cansando, porque numa linguagem mais futebolística, o indivíduo quer cobrar o escanteio, quer correr para cabecear, quer correr para defender o gol e quer sair comemorando. E não dá para fazer isso tudo ao mesmo tempo, né? E muitas vezes o líder, o pastor, ele tem esse padrão emocional e comportamental, ele está mostrando uma insegurança quanto à sua chamada. Porque eu vejo que alguns líderes entram nessa dinâmica e criam uma fantasia que somente eles sabem fazer, que ninguém vai saber fazer igual ele. Então isso é muito perigoso, porque o que está por detrás disso? Um orgulho muito inflado? O que pode estar por trás desse sentimento que Cristo só usa eu, o Espírito Santo só tem a mim para usar? Não pode usar outros para juntos nós trabalharmos em prol da expansão do reino. Né? De fato, maravilha. Bom, agora que os irmãos estão chegando aqui para a live, eu quero dizer assim, o pastor Anderson, ele é psicólogo clínico, assim como eu já disse, é pastor também na Igreja Assembleia de Deus Morangueira, no bairro da Morangueira, em Maringá. E justamente por conta deste posicionamento que ele tem profissional, foi que nós acertamos de estarmos falando nessa live sobre depressão e os transtornos ansiosos. Eu fiz aqui, pastor, um levantamento rápido, de que hoje são mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo que sofrem com a depressão. Está beirando a 350 milhões. Oi? Está beirando a 350 milhões de pessoas. O quadro da pandemia, vamos colocar assim, ele intensificou esses quadros depressivos, não é? Aí, no Brasil, a Organização Mundial de Saúde estima que já são mais de 11 milhões de brasileiros que sofrem com a doença, são diagnosticados com essa doença e que hoje, inclusive, já se constitui na maior causa de afastamento do trabalho dentro do nosso país. Então, veja que, de fato, é um quadro bastante preocupante, não é? A situação deste mal que é a depressão na vida da nossa população. Eu também verifiquei que 10,9% são mulheres e que 3,9% representam homens que sofrem, isso segundo uma pesquisa nacional realizada pelo governo federal, não é? 3,9% são homens que sofrem de quadro depressivo.
A depressão representa 23%, então é quase a quarta parte de todos os atendimentos ambulatoriais e hospitalares através do Sistema Único de Saúde. Então veja que é um número bastante representativo. E dos atendimentos que são realizados nas UBSs, da Unidade Básica de Saúde, corresponde a 69% de atendimentos e diagnósticos no Brasil. Então, observe que isso é, de fato, um mal potencializado e que, com o quadro pandêmico, não é, ele se intensificou ainda mais. Eu creio, então, pastor, que com base nessas informações, eu tenho aqui um quadro, deixa eu ver se eu vou conseguir colocar esse quadro aqui para os irmãos. Olha, eu fiz aqui este levantamento. Socorro Brasil. Isso está na internet, fica fácil para os irmãos. Olha essa informação aqui, ó. 1 trilhão de dólares é o valor que se gasta, economicamente falando, para o tratamento dos transtornos mentais. Então, observe que são bastante... Olha aqui, ó. A depressão, essa informação aqui, ó, é a doença mais incapacitante do mundo. E você observa que, de fato, são valores expressivos. Ó, a depressão é a segunda causa de afastamento do trabalho no mundo. Então, nós vamos tendo outras informações. Esta aqui, ó. O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Eu até levantei a pesquisa para poder mostrar em níveis percentuais. E, de fato, é algo assim bastante alarmante o quadro enfrentado no que diz respeito à depressão. E eu creio, meu pastor, que é justamente baseado nisso que a gente vai realizar o nosso trabalho, né, vinculado. Então, acho que nós podemos começar assim. O que de fato vem a ser a depressão? O que é, de fato, a depressão na vida de uma pessoa, de um irmão, de uma irmã, de um pastor, de um crente que está servindo ao Senhor, mas que está vivendo essa dificuldade na sua vida? Certo. De um modo bem simples, a depressão, ela é um transtorno afetivo caracterizado por uma tristeza intensa e de longa duração. Então, quando nós pensamos em depressão, nós estamos falando de um quadro de humor deprimido, que é uma tristeza intensa e que ela tem uma longa duração. Então, não é um dia de tristeza, um momento de tristeza que é típico da nossa humanidade, que faz parte das nossas emoções. Para que nós possamos pensar em um diagnóstico de depressão, é necessário que essa tristeza, esse humor deprimido, ele seja intenso e de longa duração. E também, quando nós falamos de depressão, nós estamos falando de uma condição de um humor deprimido, de uma fraqueza interior que a pessoa está vivenciando com um grau de intensidade muito significativo e com uma longa duração, que de fato afeta todo o movimento global da pessoa. Ou seja, afeta suas atividades laborais, afeta suas atividades intelectuais, afeta suas relações, tanto familiares como com outras pessoas. Então, depressão, em suma, seria isso. Maravilha. Deixa eu citar uma situação. Por exemplo, o indivíduo, o irmão que está aqui hoje conosco nessa live, ele acordou e ele está triste, está para baixo, está assim, com aquele sentimento de frustração. Né? Ele acordou hoje com esse sentimento. Eu posso dizer que isto é uma depressão? Não. Não é possível dizermos que é uma depressão. Se, no caso que o senhor está dando como exemplo, foi um dia que a pessoa acordou com humor deprimido, entristecida, nós não pensamos em depressão. Para pensar em depressão,
é necessário que esse humor deprimido ele prossiga no mínimo mais de 15 dias. Amém. É isso aí. Essa diferenciação que eu queria frisar. Por isso que eu fiz a pergunta dessa forma. Então, aquela coisa de um dia e tal, certamente não é essa a questão. A questão da depressão é um espaço maior, prolongado. Aí o irmão está auferindo esse prazo de 15 dias. Isso para que os irmãos tenham uma compreensão que às vezes é possível que você tenha tristeza. Eu mesmo, você quer ver eu ficar triste, chateado para baixo, é eu acordar já sabendo que a conta do banco está negativa. Meu Deus, eu fico mal. Eu fico mal. Nesse dia eu fico mal. Então a gente tem que entender essas questões aí para ficar mais claro. Como é que nós poderíamos, então, como nós poderíamos fazermos a identificação que, de fato, o indivíduo está com a depressão? A palavra correta é o diagnóstico, né? Como é que nós podemos diagnosticar o quadro depressivo em alguém? Os profissionais da área da saúde, nós utilizamos um manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Ele está na sua 5ª edição, então ele é chamado de DSM-5. Esse manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais, ele traz alguns sintomas e a duração de alguns sintomas para nós pensarmos num diagnóstico de depressão. Junto com esse DSM-5, nós temos também o CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, que também lá vai elencar alguns sintomas que devem estar presentes, de modo que o profissional da saúde possa pensar em depressão. Então, por exemplo, alterações no afeto, que é o humor deprimido. Alterações na cognição, que envolve o quê? Pensamento, atenção, percepção, e também alterações nas funções neurovegetativas, como sono, alterações psicomotoras, há mais de 2 semanas. Então, juntamente com isso que eu falei, também é necessário verificar se essa pessoa, que ela está com esse humor deprimido, que ela está apresentando alterações na sua cognição, como pensamentos intrusos, extremamente negativos, pensamentos de menos-valia, pensamentos intrusos que começam a vir à mente, que a pessoa não vale nada, que a pessoa não é capaz de nada, que a pessoa não tem condições para executar nada. Juntamente com isso, também precisamos pensar sobre perda ou ganho significativo de peso, insônia ou sonolência excessiva, agitação ou retardo motor, fadiga ou perda de energia. Os sentimentos, né, também é muito importante serem investigados. Se a pessoa ela está tendo um excesso de culpa inapropriada, quando a pessoa ela se sente culpada por alguma ocorrência que houve na família, quando de fato ela não é a culpada, mas ela sente uma culpa excessiva e inapropriada, pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida, que é quando a pessoa ela começa a imaginar como que ela poderia dar cabo à sua vida. Inclusive, pastor Hércules, muito atrelado à questão da depressão, é o suicídio. Até no ano passado nós falamos um pouquinho do suicídio, né? Com certeza. E eu tenho assim ficado, pastor Hércules, extremamente triste com o que nós estamos vivenciando nesses tempos difíceis, de casos de suicídio até entre idosos. Semana passada, eu atendi um caso
que foi assim muito chocante para mim. Um senhor de 84 anos, ele amarrou uma corda e se enforcou e cometeu suicídio aqui em Maringá na semana passada, um caso que eu atendi, que trouxe uma intensa dor para a família, para os Com certeza. amigos, para a sociedade que ficou sabendo dessa situação. E aí, investigando com a família os dias anteriores desse idoso, eu pude identificar a brecha, e aí eu vou espiritualizar aqui, né, porque eu sou um pastor, eu Claro. pude identificar a brecha que o maligno se utilizou para levar esse idoso a essa condição de suicídio. Ele estava vivenciando uma depressão. Então, é muito alarmante, né, entre os idosos, quem já está no fim de sua vida, com 84 anos, mas devido a um quadro de transtorno de humor extremamente exacerbado, a pessoa ser levada ao suicídio. Muito bem, muito bem. Diz aí, meu pastor, enquanto os irmãos vão estar compartilhando a live, diz para mim como é que foi as comemorações do aniversário do Nicolas. Né? Hoje, para dizer aos Opa, irmãos, é aniversário do Nicolas, que é o filho do pastor Anderson, e ele abriu espaço para poder estar nos atendendo. Ele falou comigo que ele ia dar uma saidinha com o Nicolas, com a irmã Elisângela, né, com a sua esposa, e aí ele abriu um espaço para poder estar com a gente aqui. Mas queremos parabenizar o Nicolas Mateus, desejar que o Senhor obrigado, abençoe pastor. a vida dele. Eu não faço a ideia da Amém. idade dele, mas pelas fotos que vejo, deve ter 7, 8 anos. Isso, 9 anos. 9 anos. 9 anos. Parabéns, então, ao Nicolas pelo seu Muito bom grato, aniversário. querido. Muita bênção. Inclusive, eu quero também externar aqui os parabéns ao senhor também pela compreensão que o Amém. senhor teve quando eu falei com o irmão ontem, né? Porque Amém, a amém. princípio estava marcado para as 21 horas o nosso encontro, e quando eu falei da comemoração do aniversário dele, o senhor prontamente entendeu e falou, então nós vamos fazer às 22 horas. O senhor Fechou. mostrou uma sensibilidade muito especial, viu, pastor? Amém. É que eu sou pastor e também sou pai. Então, Muito fica bem. fácil para a gente resolver essas questões. E até porque o Inclusive, o horário... teu filho é uma bênção. O Amém. teu filho, ele tem servido aqui a nossa congregação como maestro, e ele é um exemplo de Amém. um Glória a homem Deus. de Deus. Eu fico muito admirado com o teu filho, a postura cristã, a postura de marido. Parabéns, porque o senhor, a sua esposa, conseguiram dar um bom exemplo e Amém. imprimir Glória a nele o Deus. caráter de um nobre homem de Deus. Amém. Amém. Vai ser bênção. Vai ser mais ainda. Com certeza. Pois bem, meu pastor, nós vamos prosseguir aqui então. Como é que nós vamos conseguir identificar em alguém os transtornos ansiosos? Sim. Os transtornos ansiosos, eles também têm alguns sintomas típicos. Então, por exemplo, preocupação intensa, excessiva, persistente, medo de situações cotidianas. Quando a pessoa ela vive em constante estado de alerta, que ela não consegue ter um momento de relaxamento, de tranquilidade, de deitar, conseguir desligar a sua cognição para ter um sono adequado, porque ela tem pensamentos extremamente acelerados. Então, a gente já pode começar a pensar num quadro ansioso. Maravilha. Fica fácil para a gente poder, então, fazer uma distinção entre um quadro depressivo e também um quadro de transtornos ansiosos, não é? O quadro de depressão, ele leva a pessoa para baixo. E o quadro de ansiedade, existe uma fantasia de levar a pessoa para cima. Então, na depressão, a pessoa não quer fazer nada. Ela quer um cantinho para ela ficar ali, quietinha, calada, sem ninguém mexer com ela, sem ela fazer nada.
Já no transtorno ansioso, é o inverso. A pessoa está extremamente elétrica e não consegue parar, não consegue descansar, não consegue ter momentos de relaxamento. O bom é o viver normal. Rapaz, você falou agora de relaxamento. Antes de começar a live, faltava 2 minutos para começar a live, eu recebi uma foto aqui do pastor Valtair Carlotto, que está lá em Cornélio Procópio. Ele mandou uma foto para mim de uma churrasqueira com fogo aceso e uma carne assim pela Glória brasa. a Deus, hein? Aí eu pensei comigo, falei, rapaz, esse não está nem com depressão e nem com transtorno ansioso. Esse está na boa, reunido com a Esse família. está na bênção. Aí ele E falou, ainda comendo carne, olha que maravilha. Então, aí ele disse para mim, ó, nós estamos prontos para começar a assistir a live. Eu falei, amém. Deus abençoe. O Valtair é um parceiro, um companheiro nosso de ministério, também membro da convenção aqui do estado do Paraná. Glória a Deus, um amigo, né? Nós já tivemos junto, passagem de final de ano, de Natal, de Ano Novo, fomos para a casa dele quando ele ainda morava em Cornélio Procópio. Enfim, Valtair é uma bênção. E nós vamos prosseguir aqui. Vamos lá. Quais são os sintomas mais comuns em alguém que sofre com os transtornos ansiosos? Os sintomas mais comuns é estresse desproporcional ao impacto do evento. Então, deixa eu citar um exemplo para esclarecer bem. Uma pessoa que ela demonstra um estresse extremamente alto e desproporcional ao que ela está vivenciando no momento. Então, digamos que a esposa, ela fala algo com o marido que ele não gostou. Ele reage com um altíssimo estresse a isso, desproporcional àquilo que ele ouviu. É o que eu chamo de desproporcional ao impacto do evento. Então, um chefe, um líder, um patrão, ele fala algo com o seu colaborador e aquele colaborador fica extremamente estressado no ponto de explodir com algo que ele ouviu que não foi para tanto, né? Então, é desproporcional ao impacto do evento. Outro sintoma que deve ser também verificado é a intensidade e a duração desse estresse. Então, do mesmo modo que na depressão nós precisamos ver a intensidade e a duração dos sintomas, na ansiedade também. Então, nós temos que ver há quanto tempo essa pessoa está com esse altíssimo estresse, com qual frequência a pessoa demonstra essa dificuldade de relaxar, de descansar, de ter momentos onde ela possa fazer um lazer, onde ela possa desligar, entre parênteses, a sua mente. Então, é necessário ver também a duração desses sintomas. Mas, em suma, na ansiedade, a pessoa também tem um quadro de insônia. É muito típico dos quadros ansiosos a insônia, a preocupação excessiva e a inquietação. Aquela pessoa que ela não consegue ficar sentada porque ela tem uma agitação motora, as pernas têm que estar balançando, as mãos ou alguma parte do corpo fica agitada. Também fala de transtornos ansiosos. Às vezes o indivíduo acha que é só um tique nervoso, mas na verdade esse nervosismo é um estresse que está passando da medida. É necessário verificar o que está desencadeando esse tique nervoso. E interessante que o senhor trouxe os dados da depressão, e no caso dos transtornos ansiosos também é extremamente alarmante. Somente no Brasil nós temos já mais de 2 milhões de pessoas com quadros ansiosos. E no mundo já passa dos 260 milhões de pessoas diagnosticadas
com os transtornos ansiosos. Eu estou vendo aqui na pesquisa que eu levantei, que foi feita pela Organização Mundial da Saúde, 9,3% da população brasileira sofre com o transtorno de ansiedade. Veja que nas Américas, a média nas Américas fica em torno de 8%. Mas se você pegar outras regiões do mundo, por exemplo, na África, essa média está em 4%. Se nós formos para a média mundial, é 4,7% de pessoas que sofrem com um transtorno de ansiedade. E sempre o número de mulheres que sofrem com ansiedade é maior do que o número dos homens que sofrem do mesmo transtorno. Então, é algo que deve-se cuidar, né? Olhar com uma atenção um pouco maior, porque, de fato, se torna cada vez mais um problema. Pastor, quando você mencionou ali, para que a gente possa fazer uma aplicação, só me diga se eu estaria certo ou se estaria errado. Vieram para prender Jesus e Pedro saca a espada, corta a orelha do servo Malco, e eu poderia dizer com isso que o Pedro sofria de transtorno ansioso por causa dessa desproporção que ele usou para com o Malco diante da situação que estava sendo enfrentada ali? Só para que a gente tenha assim, um estudo de caso. No caso de Pedro, eu acredito que não. Eu digo não porque eu já estudei bastante o padrão comportamental de Pedro, a partir do que as Sagradas Escrituras nos fala sobre ele, e eu penso que no caso de Pedro, já era um temperamento dele, porque Pedro ele era extremamente impulsivo. Eu não diria que ele... Era essa a comparação. Eu não diria que ele estaria sofrendo ali um transtorno de ansiedade. Ali eu penso que já era mais um padrão da própria personalidade de Pedro, que era extremamente impulsivo. Pedro, ele me parece aquele estilo que entre a mente e a língua não tinha muitos filtros. Ele pensava e já falava. Isso é perigosíssimo. É necessário filtros entre a mente e a língua, né? Com certeza. E as ações também. A língua, mas também as ações, né? Já Pedro, ele, naquele momento, ele ainda era muito impulsivo. Então, ele pensava, falava e agia. Tanto que depois de cheio do Espírito Santo, trabalhado por Cristo, ele já demonstra um outro padrão comportamental. Maravilha. Pois eu provoquei essa questão, pastor, justamente por isso. Por quê? Quando você cita o caso da desproporção ali, do caso da relação conjugal, não é? A mulher chega para o camarada e fala, vá lavar a louça. E ele desproporcionalmente briga, arruma confusão. E aí ele vai dizer, não, é porque eu estou sofrendo de transtorno ansioso. Fala, não, rapaz, isso é preguiça mesmo. Né? É transtorno preguiçoso. É um outro problema, não é? Aí é uma outra situação. Mas é justamente essa questão. Nós temos um irmão que perguntou há pouco assim, nós poderíamos dizer que Elias sofreu com depressão no episódio que ele passou? Pastor, até no ano passado nós falamos um pouquinho sobre isso e eu sempre estou me atualizando teologicamente, tentando fazer uma hermenêutica, uma exegese bem sadia para não ferir o texto bíblico e nem para fazer exegese, que é colocar no texto que ele não tem. Eu tenho uma compreensão de que o profeta Elias não estava depressivo. Pode ser que ele vivenciou um momento deprimido. Quando ele deixa o moço, que ele começa a caminhar sozinho, ele começa a verbalizar a percepção dele, que Jezabel havia matado todos os profetas, que só ele estava só, então que era para que o Senhor tirasse a vida dele. Pode ser que ali ele estivesse vivenciando um momento deprimido,
Mas não que o profeta Elias vivenciava um quadro depressivo. Pronto, é importante, pastor, porque às vezes, por isso que lá no início eu disse, o indivíduo acordou e ele acordou para baixo. Isso é depressão? É o mesmo caso aí. Na verdade, eu entendo assim também que Elias, ele estava vivendo uma situação, uma opressão, porque nós temos que entender também tem a questão espiritual, ele estava vivendo uma opressão ali, porque esta pressão era forte sobre ele, uma vez de que Deus revelou para ele que tinha 7.000 que não tinham dobrado os joelhos. Mas a percepção dele, como os profetas todos tinham sido mortos, né, pela Jezabel, a impressão dele, a percepção dele, é que não tinha mais ninguém e que era só ele de fato. Por isso ele pediu para Deus a morte, porque eu penso que ele também tinha certeza de que ele estaria com o Senhor. Que é o que uma irmã acaba de colocar aqui. Às vezes alguém pensa que porque tem depressão, o indivíduo que tem depressão é porque não tem fé em Deus. E nós precisamos entender que uma coisa não está ligada com a outra, né? Exatamente. É muito importante nós falarmos sobre isso, pastor Hércules, porque, falando de modo geral, transtornos mentais já foi um tabu no nosso meio. Eu lembro que houve tempos que qualquer tipo de transtorno mental era taxado como endemoniamento. Com certeza. Houve momentos que uma pessoa demonstrar ter algum tipo de um transtorno mental, ela era rotulada como uma pessoa endemoniada. E nós precisamos ter muito cuidado e pedir ao Senhor discernimento para entender o que é biológico, o que é psicológico e o que é meramente espiritual. Né? Porque são dinâmicas necessárias para nós, pastores, líderes, que lidamos com o rebanho, entender isso, porque existem quadros que eles são biológicos. Quando nós falamos de depressão ou mesmo de ansiedade, nós precisamos entender também que tanto a depressão como a ansiedade, ela tem fatores endógenos. Endógeno é aquilo que é dentro de nós. Então, quando nós descobrimos que a depressão ela está desencadeada por questões endógenas, que envolve os neurotransmissores com os quais Deus nos criou, nós temos neurohormônios. Nós temos no nosso cérebro esses chamados neurotransmissores, que se eles têm alguma dificuldade, se eles adoecem, por exemplo, a serotonina e a noradrenalina, que são os neurotransmissores mais relacionados com a depressão. Se eles estão com alguma dificuldade de secreção desses hormônios, a pessoa pode enfrentar um quadro de depressão endógena. Então, ela tem que tomar os medicamentos para que esses neurotransmissores possam funcionar normalmente. No caso da ansiedade, a mesma coisa. Nós temos neurotransmissores, no caso da ansiedade, como um que é chamado de GABA, um outro que é chamado de adrenalina, que eles também estão envolvidos na ansiedade endógena. Agora, existe a depressão e os transtornos ansiosos exógenos. Exógenos é fora de nós. Então, fatores psicossociais que podem desencadear uma depressão ou transtornos ansiosos. No caso da depressão, fatores psicossociais. Uma pessoa que ela tem um evento, um trauma, que ela sofreu de alguma maneira que abalou tanto as emoções dessa pessoa que ela pode ser levada a uma depressão por esses fatores. Eu atendo pessoas que na fase adulto ela desenvolveu transtornos ansiosos relacionados com a infância. Eu vou citar um exemplo.
filhos de alcoolistas, tanto pai ou mãe, que eram dependentes de bebida alcoólica. É muito comum, quando os pais são dependentes de bebidas alcoólicas, por exemplo, um pai que é alcoolista. A mente do filho, ainda na infância, fica em constante alerta, porque o pai sai, ele fica pensando, quando meu pai chegar, vai ser uma briga, vai ser uma confusão. É meu pai chegar, vira um tumulto essa casa. É ele chegar, a confusão está feita. Então a mente, ela vai registrando esses eventos de constante estado de alerta. Pode acontecer de, na vida adulta, a pessoa já não vivenciar mais esse contexto dos pais alcoolistas, mas está imprimido na mente dela esses eventos aversivos, e aí a mente fica em constante alerta, e a pessoa desencadeia os chamados transtornos ansiosos. Por exemplo, uma pessoa que ela sofre um roubo de mão armada. Vem lá um indivíduo, coloca uma arma na cabeça ou em alguma parte do corpo. Pode acontecer dessa pessoa desenvolver um transtorno ansioso, porque essa mente registrou esse evento e ela vai ficar em constante alerta. Qualquer pessoa que vê, a mente já dispara aquela ansiedade devido àquele evento que a pessoa enfrentou. Então, nós temos que ter muito cuidado com o diagnóstico. Quando uma pessoa está demonstrando alguns sinais de depressão ou transtornos ansiosos, nós não podemos rotular, dizer que é um demônio, que é uma falta de fé. É necessário nós termos uma visão ampla para entender o que está desencadeando isso, a história daquela pessoa, aconselhar a buscar recursos médicos, porque tanto no caso da depressão como dos transtornos ansiosos, também existem fatores farmacológicos, pastor Hércules. Existem alguns medicamentos, eles podem mexer com esses neurotransmissores, que eu já falei um pouquinho deles aqui, e alterar o humor da pessoa. Pode alterar o humor da pessoa, exatamente. Tanto rebaixar o humor, como deixar a pessoa extremamente eufórica. Então, tem que ter muito cuidado com esse olhar. Outro exemplo, quando eu recebo pacientes que eles estão com sintomas de depressão, a primeira coisa que eu faço é encaminhar para um clínico, para que esse clínico peça exames hormonais, porque existem algumas doenças tireoidianas que elas também têm os mesmos sintomas da depressão. No hipotireoidismo, a pessoa pode ter alteração do sono, desânimo, fraqueza, que são os mesmos sintomas típicos da depressão. Então, é necessário também fazer essa investigação clínica para entender a raiz desses sintomas. Aí, descartado as hipóteses clínicas, aí nós vamos averiguar na história de vida dessa pessoa os eventos traumáticos que ela vivenciou para entender se isso pode estar desencadeando esses quadros de transtornos no afeto, tanto de depressão como os ansiosos. Maravilha. Pensa num negócio que é esclarecedor, né? O pastor Sidney está perguntando assim, ó, pastor, Jesus, lá no Monte das Oliveiras, quando ele fala, né, a minha alma está angustiada até a morte. Aí a pergunta do pastor Sidney é se isso era depressão. Na verdade, não era depressão. Porque a depressão, como o pastor Anderson já explicou, tem que ser por um espaço de tempo maior. E o caso ali de Jesus no Getsemane foi um evento, aquele evento, não é? Na verdade, Jesus estava já recebendo sobre si o pecado de todo mundo e nesta carga é que ele emite esta palavra, dizendo a minha alma está angustiada até a morte. Pois bem, meu pastor, pode falar. E é próprio, pastor Hércules, de nós seres humanos, quando nós estamos enfrentando intensas cargas afetivas,
É natural da nossa humanidade, o próprio Deus nos criou com essa condição, que nós vamos expressar sentimentos. Nós vamos ver nos Salmos, que são poesias líricas extraordinárias, que nos eventos de tristeza, os salmistas, eles expressavam a sua tristeza. Nos eventos de alegria, eles expressavam a sua alegria. Então, para pensarmos em depressão, em transtornos ansiosos, a gente tem que ver essa intensidade, essa duração, porque na depressão pode tudo estar tranquilo, tudo estar normal na vida da pessoa naquele momento, e mesmo assim ela vivenciar um humor deprimido. Maravilha. Então, eu acho que esses panoramas, né, ajudam a esclarecer para os nossos irmãos. Agora, pastor, para que a gente possa já caminhar, pensa que o tempo passou rápido, rapaz, olha aí. Já achei que nós tínhamos mais uma hora. Como prevenir? Olha, como prevenir? A gente já colocou como que identifica o que é, como diagnosticar, não é? Como identificar os transtornos, os sintomas. Agora, como prevenir e tratar para aquele que já procurou o profissional da saúde, o psicólogo, o psiquiatra, e já teve a identificação, tem o quadro depressivo ou ainda o quadro de transtorno de ansiedade. E aí, então, como é que alguém pode prevenir e também realizar um tratamento para conseguir o equilíbrio, né? O equilíbrio entre as questões, entre essa situação. Pastor, eu quero deixar algumas orientações de prevenção a transtornos mentais, quer seja eles depressivos ou ansiosos, né? Então, eu vou falar um pouco de questões espirituais. Nós somos pastores, eu estou falando aqui numa live de um curso que ele é comprometido com a palavra de Deus. Então, primeira coisa, no aspecto espiritual, nós precisamos vivenciar Cristo em nós, nos encher da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, de modo que nós possamos desfrutar do que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, a renovação da nossa mente, que ela vem através do conhecimento e da prática da palavra, da oração, da espiritualidade, da comunhão com o Senhor Jesus, que é o que eu chamo dessa espiritualidade, o desenvolvimento do nosso lado espiritual. Também questões comportamentais que previnem transtornos afetivos no ser humano, como bons hábitos. Nós, obreiros, eu sou um pastor assembleiano, eu nasci na Assembleia de Deus. Eu costumo dizer que eu nasci no fogo, cresci no fogo e não me contento com fumaça. Nós, assembleianos, eu fico pensando assim, nós temos uma resistência, ainda há uma resistência em muitos assembleianos, líderes, pastores, dos exercícios físicos, das atividades físicas, que é extremamente necessária para a nossa saúde mental. Nós, obreiros, você líder, você irmão, irmã, é muito necessário exercícios físicos. Os exercícios físicos, uma caminhada, ela faz muito bem para a nossa saúde mental. Tanto que um dos tratamentos, tanto da depressão como dos transtornos ansiosos, é a prática de exercícios físicos. Então, nós precisamos ter bons hábitos alimentares, nós precisamos ter bons hábitos de prática de exercícios físicos, mudanças comportamentais, ter um padrão adequado de sono, ter um padrão adequado
de descanso, de momentos de lazer, Deus preparando, e eu creio que Ele sempre a nós prepara essa oportunidade, é muito importante pegar a família, ir dar uma volta num lugar agradável, quem pode ir num sítio que gosta, quem pode ir num lugar saudável, andar com a família, ter esses momentos de lazer, ir num parque, ir num lugar que seja agradável para a família, isso é muito importante para a nossa saúde mental, vivenciar os momentos com a família, celebrar a comunhão com a família, a comunhão à mesa, os casais se amarem adequadamente, terem intimidade saudável entre o marido e a esposa, que isso também previne os transtornos mentais. Então, são algumas orientações que eu deixo para você, de modo que você possa fazer uso delas, né, para ter uma boa saúde mental. Agora, quem já está vivenciando um quadro instalado de depressão ou de transtornos ansiosos, a minha orientação é: procure um profissional da saúde. Procure um médico clínico, relate o teu problema, faça exames para descartar hipóteses fisiológicas. Descartada alguma condição fisiológica, não tenha preconceito de buscar um psiquiatra, de procurar um bom psicólogo, para que você possa voltar a um quadro de normalidade, porque é terrível vivenciar transtornos mentais. Maravilha, eu acho que os conselhos, pastor, dados são muito importantes. Inclusive, nós devemos ficar atentos dentro da nossa casa, nos membros da família. Às vezes nós estamos bem, mas identificar, às vezes, alguém que está isolado, não é? Que não está tendo uma facilidade de convívio com os demais membros da família, com os demais membros da sociedade, ou, enfim, que fica trancafiado dentro de casa, e a este estender a mão em socorro. Porque os quadros que são extremistas, tanto de um quanto do outro, né, tanto a depressão quanto da ansiedade, podem levar a pessoa ao suicídio. E nós devemos estar vigilantes em relação a isso, e é justamente o que trata a campanha do Setembro Amarelo, que hoje, dia 10 de setembro, é mundialmente comemorado, ou o dia que se enfatiza, não é, a prevenção contra o suicídio. E esses quadros que nós falamos desde ontem, a síndrome de burnout também, hoje é o caso da depressão e também os transtornos ansiosos, levam o indivíduo a atos extremos. Pastor, eu acredito que se o irmão quiser acrescentar alguma informação, dentro da temática que nós havíamos inicialmente proposto, é o que nós temos aqui apresentado para os irmãos. Infelizmente, o tempo acaba sendo bastante curto, não é? Que pena, mas né? acredito que, de repente, na sua experiência, há alguma coisa que possa ser acrescentado e que, de repente, nós, quando elaboramos o nosso programa, não pensamos que pudesse ser citado. Se o irmão desejar mencionar, fique à vontade. Eu acredito que foi abordado aqui os aspectos mais necessários de entendermos, né? Eu só queria acrescentar aqui nas orientações que eu fiz aqui no final, eu vou tocar num assunto que é meio melindroso, mas eu estou falando aqui com muito amor para tentar te ajudar, você que está nos acompanhando e que pode estar vivenciando algum transtorno afetivo. O que nesses últimos tempos, pastor Hércules, tem sido um disparador de transtornos afetivos é o contexto político. As ideologias políticas têm levado muitas pessoas, inclusive cristãos, a quadros de ansiedade. Cristãos que ficam brigando nas redes sociais, ficam brigando por seu
político de estimação, e eu peço aqui, pelo amor de Deus, não me rotule como nenhum lado. Ah, esse pastor está falando é de esquerda. De modo nenhum. Eu sou um pastor, eu creio na palavra, eu prego a palavra, eu vivencio a palavra. Mas eu vejo que o contexto político polarizado tem levado muitas pessoas a vivenciar um estado de transtorno no afeto muito preocupante. Ainda ontem eu vi um vídeo de um homem que ele chorava compulsivamente, dizendo assim: vencemos, o Brasil entrou num estado de sítio, valeu a pena tudo que nós fizemos. E essa pessoa, pelo que eu vi naquele momento, estava vivenciando um quadro psicótico, porque na realidade não está acontecendo isso. Foi feita uma mobilização esses dias atrás, muito importante e necessária, mas muitas pessoas vivem uma realidade paralela, vivem uma fantasia. Então isso é muito perigoso. Nós temos que ter clareza do que é o governo humano, do que é o governo celestial, e focar no reino de Deus, e não deixar disparar em nós transtornos ansiosos devido ao contexto político. É só um alerta que eu quero deixar para os amados irmãos e irmãs. Com certeza. E eu ainda trocaria isso aí, meu pastor, num exemplo assim bem facilzinho. O camarada fala: agora eu vou morrer. Agora nós estamos perdidos. E ele já começa a viver. Ele já começa a viver como se de fato estivesse perdido, como se não houvesse mais esperança, como se esses governos humanos que o irmão está mencionando não pudessem ser mudados, como se Deus já tivesse perdido o controle de tudo. Eu, particularmente, eu nunca perdi a percepção de vista de que tudo que está acontecendo é permissão de Deus. Não é? Olha que a situação que Israel vivia, Deus usa o profeta e fala assim: ó, eu vou levantar o meu servo, Ciro. Oh, meu Deus! Ciro não era judeu. Não podemos dizer assim, Ciro não era crente, mas Deus levantou Ciro. Entendeu como para servir aos propósitos dele. Claro, para servir. E às vezes os nossos irmãos, até por não conhecer a Bíblia, por não estudar a palavra de Deus, ficam desesperados por extremo. Temos que ter preocupação, com certeza, mas não desespero, porque, meu Deus, o que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha família? O que vai ser? Exatamente. Amanhã eu vou saber se eu vou ter neto ou é neta. Aí o camarada fala: rapaz, o que vai ser do meu neto? O que vai ser da minha neta? Meu irmão, Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no seu trono, governando tudo. Aleluia. Aleluia. Muito bem. Inclusive, pastor Hércules, outra sugestão. O senhor poderia ver assim, homens de Deus, bem preparados para lidar com esse assunto, para fazer uma live nesse assunto que nós estamos abordando agora, dessa questão da política e da fé, porque é muito importante isso, sabendo abordar de um modo adequado, equilibrado, é muito importante isso. Com certeza. Pois bem, meus irmãos, olha aí, esse é o pastor Anderson, amigo nosso, né? Pastor Anderson Santos, ele é de Maringá, e eu quero dizer uma coisa para ti. Se você ainda não se inscreveu no canal do pastor Anderson Santos, você vai lá, se inscreva aqui. Primeiro você já passa a seguir ele aqui no Instagram. Depois você vai para o Facebook e siga a página que o pastor tem lá, é Anderson R. Santos. E aí tem os trabalhos que ele realiza. Inclusive, eu vou dizer aqui um para vocês. O ano passado nós não tivemos a escola bíblica de obreiros aqui na igreja, porque estávamos na pandemia, não foi possível. Mas no ano anterior e no outro, nós trouxemos o pastor Anderson para ser um dos professores da nossa escola bíblica. Também recomendo para que você leve na sua igreja para estar pregando em congressos de jovens, de círculo de oração, congressos de missões, os congressos relacionados aos departamentos de ensino da sua igreja, porque certamente você será edificado, será abençoado. O pastor Anderson, não porque é um amigo pessoal, ele é crente, é servo de Deus, não é? Tem
uma preocupação muito grande com a família, não é? O trabalho, a ênfase que ele dá, ainda que eu não congregue na igreja lá em Morangueira, mas eu tenho meu olho que está lá, não é? E a gente sabe que o pastor Anderson tem uma ênfase muito grande no trabalho da família, envolve os crentes, enfim. Então, se você quer realizar um trabalho abençoado na sua igreja, está aí um servo de Deus que você pode certamente levar para estar contigo e que vai abençoar a sua igreja. Porque hoje nós temos, infelizmente, uma tropa de pregadores que você leva para um evento e quando o indivíduo vai embora, você tem que ficar ali fazendo uma costura e remendando tudo aquilo que o indivíduo disse, porque falou um monte de bobagem, um monte de heresia, um monte de mentira, e nós temos que estar cuidando disso. Então, o pastor Anderson, a gente indica justamente porque sabe da sua origem, como ele disse aí, gostei dessa. Nasci no fogo, me criei no fogo e não vou me contentar com fumaça. Gostei dessa. Essa é boa, dá para escrever e fazer um post. Gostei dessa. Pastor Anderson, Inclusive, suas considerações finais. Muito grato pela fala do senhor e quero também dizer que eu estou trabalhando um livro que eu vou lançar em breve, onde nesse livro eu vou falar pastoralmente e também psicologicamente sobre a fase da vida que é a adolescência. Eu tenho, tanto como pastor, assim como psicólogo, recebido muitos pais que estão sofrendo por não saberem lidar com essa fase que seus filhos estão vivenciando, que é a adolescência. Então, eu estou trabalhando um livro que eu vou lançar, falando sobre adolescência, sobre o que é adolescência, como lidar com uma adolescência, os tipos de adolescentes. Eu penso que vai ajudar muitas famílias. Inclusive, uma outra sugestão. Estou dando um monte de sugestões aqui. Nós poderíamos, pastor Hércules, numa boa oportunidade, fazer uma live para falar justamente sobre família. Eu já digo aqui para você, vamos fazer isso quinta-feira próxima. Abordar adolescente. Quinta próxima? Vamos fazer na próxima quinta. Depois a gente conversa isso aí. E depois a gente conversa, tá bom. Vou fazer de tudo para conseguir. Tem trabalho na igreja. Mas tem trabalho aqui, a gente faz na sexta. Vamos acertar a data na semana que vem, a gente já faz esse trabalho. Maravilha, porque é muito bom falar sobre família e sobre adolescência. Eu creio que o senhor não teve tantos problemas na adolescência dos seus filhos, porque a gente vê o caráter deles muito firmado na palavra, né? Mas é muito comum os pais vivenciarem muitos conflitos nessa fase da adolescência de seus filhos. De fato. Até porque o sistema de criação de filhos atual é muito diferente daquele que eu, por exemplo, recebi quando criança, não é? Mas vamos pensar nesse negócio? Vamos ver se a gente acerta uma data para a semana que vem ou para logo, não é? A gente fazer esse trabalho. Pastor Anderson, olha, quero agradecer mais uma vez, não é, pela sua disponibilidade em nos atender, não é, dizer que para a gente é uma satisfação. Transmita nosso abraço aí para a irmã Elisângela, também para o Nicolas. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério, o seu trabalho, o qual o irmão realiza junto à congregação da Assembleia de Deus em Maringá, no bairro da Morangueira. O seu trabalho vinculado ao pastor Antônio aí em Maringá, que é o seu pastor-presidente, é o tesoureiro da nossa convenção, aqui do estado do Paraná. Deus abençoe grandemente. E assim que acabar a live, eu vou chamar o irmão para a gente conversar aqui no WhatsApp. Vai ser bem. Muito grato, estou sempre à disposição para contribuir no que for necessário. Amém. Glória a Deus. E o irmão está devendo vir pregar aqui para nós, viu? Olha aí, ó, vamos ajeitar esse negócio. Para já. É para já. Vamos orar, então, e encerrar a nossa live de hoje. Ontem, um moço que é aluno do CETADB, por nome Ismael, pediu oração pelo pai dele, o José Neto. E nós colocamos na oração ainda ontem, oramos hoje pela manhã, também hoje à tarde, quando encerramos o expediente da escola. Lembrar os irmãos que nós oramos, viu? Nós somos crentes. Nós oramos quando iniciamos o expediente pela manhã, a partir de 7h15, e também oramos no final, quando encerramos o expediente às 17h30. E vamos orar agora aqui também, pedindo a bênção do Senhor. O José Neto, que é o pai do Ismael, está com problemas cardíacos.
e nós cremos que Deus vai intervir e vai abençoar. Então nós vamos orar, o pastor Anderson vai dar a bênção apostólica e nós vamos encerrar as atividades da nossa live de hoje. Amado Deus, nós te louvamos. E assim como temos colocado diante de ti a vida do José Neto, pai do Ismael, nós te pedimos agora em nome de Jesus Cristo, que o Senhor intervenha na sua vida, na sua saúde e especialmente nos problemas cardíacos que ele desenvolveu. O teu nome seja engrandecido e o mal seja repreendido. Haja cura da tua parte. Restauração, ó Deus, na saúde do José Neto. É o que nós te pedimos e também te agradecemos pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que estiveram conosco nessa live e aqueles que ainda vão assistir a essa live através do nosso Instagram, também através do nosso canal no YouTube. Abençoa a cada um por meio deste conhecimento em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém. Pastor Anderson, com a bênção, nós encerramos então em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso do Pai Celestial e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Que Deus abençoe a Deus abençoe os irmãos. Quarta-feira, então, a nossa próxima live, a aula do CETADB de número 78. Deus abençoe a todos. Até lá. Paz do Senhor, pastor, eu já te chamo na sequência. Beleza, querido.